Amigos, irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao canal da IBN. Sem mais demora, vamos à nossa devocional de hoje, cujo título é Uma Arma Chamada Oração. Irmãos, eu algumas vezes tenho tratado desse tema aqui mesmo no canal da IBN. Se você procurar, encontrará uma mensagem sobre oração e às vezes comentários sobre o tema. A oração faz parte daquele conjunto de armadura relatado lá no livro de Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a 19. No entanto, muitos cristãos não são afeitos à oração. Por que será? Bem, antes de mais nada, é preciso afirmar que a oração reflete o nosso relacionamento com Deus. Como disse, muitos cristãos não têm vida de oração. Oram em alguns momentos, mas logo se vão. Por outro lado, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, dedicam um tempo diário à oração. Aliás, estes estão ligados o tempo todo com o Senhor. Para todos aqueles que se disciplinam e voltam seus corações para essa relação com o Pai, não poucas vezes o Espírito de Deus os leva a sentir um desejo de urgência e de orar por alguém. Pode ser que conheçam ou não, simplesmente obedecem. Vou relatar aqui o testemunho de um missionário que, vivendo na África, contou essa história na sua igreja quando ele retornou aos Estados Unidos. Preste atenção. Ele estava dizendo o seguinte: enquanto eu servia em um pequeno hospital na África, a cada 2 semanas eu ia de bicicleta, passando pela selva até uma cidade próxima para comprar provisões. Esta era uma jornada de 2 dias e era necessário acampar à noite na metade do caminho. Em uma dessas jornadas, cheguei à cidade onde planejava sacar meu dinheiro no banco, comprar medicamentos e provisões e depois iniciar meus 2 dias de jornada de regresso ao hospital. Quando cheguei à cidade, observei 2 homens brigando e um deles havia sido seriamente ferido. Tratei dos seus ferimentos e ao mesmo tempo lhe falei do Senhor Jesus. Viajei por 2 dias acampando à noite e chegando em minha casa sem nenhum incidente. 2 semanas depois repeti a jornada. Quando cheguei à cidade, fui abordado por aquele homem cujas feridas eu havia tratado. Ele me disse que sabia que eu levava dinheiro e provisões. Prosseguiu dizendo-me: eu e alguns amigos te seguimos até a selva, sabendo que você ia acampar à noite. Nós planejamos matar você e tomar o seu dinheiro e medicamentos também. Entretanto, justamente quando íamos atacá-lo, vimos que você estava protegido por 26 guardas armados. Então, ao ouvir aquilo, comecei a rir e lhe disse que, com certeza, eu estava sozinho no lugar onde acampei, no meio da selva. O homem apontou em minha direção e me disse: não, senhor, você não estava só, pois eu vi os guardas. Meus 5 amigos também os viram e nós contamos. Por conta desses guardas, te deixamos tranquilo. O missionário estava contando essa experiência no sermão que pregava em sua igreja no estado de Michigan, quando um dos irmãos se pôs em pé e interrompeu seu testemunho e lhe perguntou: você pode dizer exatamente o dia em que isso aconteceu? O missionário respondeu e aquele irmão relatou outra coisa espantosa. Ele disse: na noite desse seu incidente na África, aqui era manhã e eu estava me preparando para ir jogar golfe. Estava pronto para sair de casa quando senti a urgência de orar por você. De fato, o sentido dessa urgência era tão forte que chamei vários homens da igreja para nos reunirmos aqui no santuário e clamar a Deus pelo irmão. Poderiam os homens que se reuniram comigo aqui naquele dia colocarem-se em pé?
Então todos os homens que se reuniram naquele dia se puseram em pé. O missionário ficou surpreso quando aquele homem começou a contá-los. Eram 26. Vou partindo para uma conclusão. Irmãos, este testemunho é um exemplo incrível de como o Espírito de Deus se move de maneira tremenda e misteriosa. Depois do que você ouviu, espero que sirva como estímulo e exortação para você se disciplinar e gastar mais tempo em oração. É claro, como disse no início, a oração é resultado da nossa relação com Deus. Se o nosso coração queima pelo Senhor, se temos essa chama acesa, ardente em nós, a oração é um momento prazeroso de relacionamento. Se assim não for, não é oração, é reza. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe imensamente e ministre aos teus ouvidos espirituais. E até a próxima devocional, se Deus assim o permitir.